Olá, essa é a nossa aula de Química com o título Reações Orgânicas e Aplicabilidade. Essa aula é para a terceira série do ensino médio e essa é a nossa 23ª aula de Química. Vamos lá? Bem, sobre reações orgânicas, nós temos que ela se baseia nos hidrocarbonetos, principalmente derivados do petróleo, compostos oxigenados, nitrogenados, haletos orgânicos e compostos sulfonados. Como você viu na aula anterior, reações orgânicas são elas as reações de substituição, que, como o nome diz, vai substituir, componentes radicais de uma reação, reação de adição, reação de eliminação ou desidratação, reação de esterificação, que no caso vai formar um éster, e reação de oxidação e redução. E como aplicar essas reações no nosso dia a dia? Essa é a grande questão. Bem, as reações orgânicas e a aplicabilidade delas, nós temos os haletos alifáticos, que são muito reativos, e a partir dele podemos sintetizar praticamente todas as demais funções orgânicas. Como você pode observar aqui nessas imagens, você vê que ele é muito utilizado nas reações industriais, classificado também como química fina, pois se destina à fabricação de produtos, de preço elevado, como medicamentos na letra A, como corantes na letra B e cosméticos em geral na letra C. E quais são os tipos de reações? Como você viu na aula passada, reações de substituição são a halogenação, acilação, aquilação, nitração e sulfonação. Ocorre uma substituição, onde o halogênio vai ser substituído pelo hidrogênio, E você vai ver que vai formar o monoclorometano. Como você vê, ocorreu uma substituição nessa equação aqui química. Reações orgânicas e aplicação da reação de substituição. Onde é que eu vou aplicar essas reações? Principalmente na área da biomedicina e nos estudos da bioquímica, nas inúmeras reações, na descoberta do princípio ativo de determinado medicamento e também na substituição, porque muitas vezes não existe matéria-prima o suficiente para poder produzir essas substâncias para o consumo humano. Nós temos exemplo de medicamentos genéricos também, reação de substituição como exemplo da aspirina, e também outros materiais presentes na vegetação, que pode ser substituir um princípio ativo de algum medicamento, No caso, como a aspirina e outros medicamentos que têm esse mesmo efeito, ou mudança da fórmula, Buscando assim tornar algo até mais econômico. Nós temos exemplo de reações de substituição, principalmente no consumo do cigarro e na substituição através de aromatizantes, como nós temos o exemplo aqui na formação de células cancerígenas, na presença de aldeídos, aminas como a nicotina, que você pode observar, e cetonas. Então, ocorre essa substituição, que muitas vezes não existe uma explicação ainda, para o câncer, mas existe essa nítida consciência de que existem reações de substituição no corpo humano para poder tornar essa célula muitas vezes maligna, Então, outro tipo de exemplo de reação de substituição é a DDT, que é material detetizante, para pesticidas. E também os aerosóis, também, que são usados nas halogenações, que são reações para formar esses produtos, tão presentes no nosso dia a dia. Tipo de reação de adição. Como você sabe, a adição, na aula passada, tem a hidrogenação, a halogenação, haletos de hidrogênio, que é o HX, água hidratada nos alcenos e a adição de água hidratada
na hidratação dos alcinos. Como você percebe, existe uma cadeia, uma molécula aqui, que tem uma insaturação, ela é quebrada e vai formar essa outra estrutura aqui. Vai formar essa estrutura através da adição, né? Ela foi adicionada. Nós temos também esse outro exemplo usado na petroquímica, na formação de compostos cíclicos, aonde nós temos um composto que é um alcadieno, que ele vai somar mais um alceno, vai quebrar uma dupla ligação e vai fazer um ciclo bastante utilizado na petroquímica. Como outro exemplo também nós temos, que não é destacado como reação, né, mas nós temos também craqueamento, usado principalmente nas usinas de petróleo, no processo de derivados do petróleo, na extração e na quebra da molécula do petróleo, onde existem muitos carbonos e existe o processo de craqueamento, né? No caso, você vê com a molécula grande, ela é quebrada aqui, né? Quanto ao petróleo, gente, vamos fazer uma revisada aqui, que, como você já sabe, o petróleo ele tem essa capacidade de destilação, né, que ele tem muitos compostos, que é considerado também ouro negro, o petróleo, que deriva várias substâncias. E dentre essas substâncias, para você poder ter os produtos derivados do petróleo, existem reações químicas na indústria, para poder formar o plástico, tecidos, borracha, até medicamentos, corantes para fotografia, detergente, essências para perfumes, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas e colas. Então, o nosso ouro negro, ele tem essa capacidade, né, de imensidão de produtos que pode ser gerado do petróleo. E para chegar a esses produtos tem que ter reações químicas. Então, as reações orgânicas, elas fazem parte, né, desse processo. Outro exemplo aqui é o exemplo da adição, onde você pode observar uma cadeia que vai ser adicionada a essa outra cadeia, formando uma cadeia cíclica mista. E um anidrido aqui também que você pode observar. Nós temos na reação de adição e também reação de substituição, compostos que também eles são organolépticos, né? Que vai poder formar álcools e cetonas, como você pode observar aqui através desses compostos. Reações de eliminação ou desidratação. Bem como você sabe, é a formação de ligação dupla ou tripla, aonde vai liberar água, que você bem sabe como ocorre. Reações de eliminação ou desidratação, que a gente tem o nosso exemplo aqui, onde vai ter uma formação de um anidrido etanoico e a formação de água também, a liberação. Desidratou, retirou água da reação. Onde é que a gente pode observar isso, professora? Nas reações de eliminação, da desidratação do próprio álcool, dependendo do teor de álcool na bebida, dependendo do processo da reação orgânica que ocorreu, esse álcool pode ser mais concentrado, menos concentrado. Também nos tecidos, através dos polímeros também. Essa reação é bastante utilizada. Nós temos a reação de esterificação aqui, que vai formar o éster, como você sabe, vai liberar água. Onde é que a gente encontra essas reações? Na esterificação, reação de saponificação do sabão, a formação do sabão, e dos aromatizantes também que são utilizados, que são produzidos através dessas reações. Nós temos também do biocombustíveis, né? A produção dos biocombustíveis através desse trabalho com a produção de ésteres. Aqui mesmo no Acre, né, tem trabalhos relacionados ao buriti para extrair o óleo, para poder formar combustível, que são menos agressivos ao meio ambiente. E reações de oxidação e redução, como você percebe, que nós já vimos também,
Onde é que nós vamos aplicar essa reação de oxirredução? Principalmente nos cabelos, né, gente? Também ocorre essa oxidação. O objetivo é evitar o envelhecimento, também a perda das proteínas, né? E a hidratação do cabelo. Então, essas reações estão muito presentes ao cabelo. Reação de oxidação também. Também na formação do ácido acetílico, também você pode ver aqui uma adega com garrafas de vinho envelhecidos, que tem esse processo dessa reação que ocorre de forma natural. Nós temos reações para a produção de produtos industrializados com cafeína, refrigerantes, também existem os chás, né? Então, todas essas reações que ocorrem no nosso dia a dia passam por essas reações orgânicas. Também no meio ambiente, não poderia deixar de falar, são as reações químicas de materiais orgânicos, né, gente? Materiais com enxofre, nitrogênio. O próprio enxofre ele libera o gás sulfídrico, né, que é aquele mau cheiro. E o nitrogênio ele libera a cadaverina e a putrescina, que é aquele mau odor que é liberado pelos peixes mortos. E também a formação de corantes nós temos através das reações orgânicas. Nós temos aqui a produção de medicamentos, como já foi falado, a produção de reações oxigenadas, né, no caso que são reações de oxirredução de combustíveis, como a querosene, gás liquefeito do petróleo. Nós temos infinitas reações possíveis no nosso dia a dia através de poluentes liberados para o meio ambiente, compostos orgânicos, biodegradáveis, nutrientes, organismos, o que pode também estar gerando patologias, né? Nós temos reações de decomposição também nos compostos orgânicos liberados na atmosfera. E também nas explosões, na formação de medicamentos, como já foi falado. Basicamente, pessoal, as reações orgânicas se complementam com a reação inorgânica. Dentre os compostos inorgânicos liberados, nós temos o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, mas também existem os orgânicos, né? Também os CFCs, que são os gases de efeito estufa, e o metano. Tudo isso contribui com o aquecimento global e o efeito estufa, né? Que no caso aqui foi criado um protocolo visando a eliminação dessa emissão de gases para o meio ambiente. Para resolver uma questãozinha, nós vamos observar essa reação aqui. Ele está querendo saber qual foi o tipo de reação que ocorreu através da queima. E se você sabe que é uma oxidação rápida, é uma reação rápida, então você sabe que é uma reação de oxidação e redução. No mais, pessoal, é só. Até a nossa próxima aula. Acessem a plataforma Eduque e até mais!